Alô, torcida do Vascão, saudações vascaína, aqui é o amigo de vocês de sempre, Roberto Vascaíno. Gente, estou passando aqui nessa quinta-feira à tarde, né, para falar um pouquinho aí do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, aqui no canal Roberto Vascaíno. Se você não é inscrito, se inscreva, toca lá o sininho e dá aquele joinha para se manter informado. Depois daquela vitória, né? Das duas últimas vitórias do Vasco, né? A primeira contra o Resende, que foi lá em São Januário, né? Que nós metemos de 5. A torcida ficou empolgada, né? E eu achei que foi um pouquinho de exagero, porque a gente ainda não está para estar naquela empolgação, porque ainda falta muita coisa, né? Nós estamos aí na expectativa de chegada de alguns outros jogadores, quer dizer, agora está mais difícil, né? Só tem o Capasso aí que estão dizendo que vai chegar hoje, não sei se já chegou, e virou uma novela já antiga, de 2 meses, o cara vem, não vem, vem, e hoje provavelmente estão dizendo que ele vai chegar. Mas como é que eu falo para vocês? Que aqui no meu canal é só depois que assina, que veste a camisa, é que eu conto com o jogador. Então, naquele último jogo contra o Resende, que nós goleamos, fomos jogar no estádio Mané Garrincha, né, contra o Nova Iguaçu. A torcida ficou empolgada, né? Várias pessoas dando palpite, 5-0, 4-0, 6-0, até 7-0 deram, né? E eu falei para ter calma, porque não é assim que a banda toca, não. O time ainda não está nessa formação que a gente pode contar com grandes apresentações, né? Nós jogamos contra o Resende, que era o penúltimo colocado do campeonato. Pegamos agora o Nova Iguaçu, que vinha de goleada, também que está lá entre os 4 últimos do campeonato. Então, para mim, não foi assim uma vitória expressiva. Para mim foi um treino, né? Um treino, e o Vasco no primeiro jogo deslanchou e no segundo não conseguiu fazer aquela apresentação que fez na primeira partida. Eu achei muito errado o que fizeram com o goleiro Ivan, entendeu? Eu achei errado. Poupar o goleiro. O goleiro é o último que a gente poupa. A gente não pode poupar goleiro. Eu nunca vi isso, poupar goleiro. Sinceramente, eu nunca vi poupar goleiro. O goleiro vinha com 4 apresentações, agarrando bem, não comprometeu, e agora, nesse jogo, bota lá o Léo Jardim, né? É um goleiro bom também, são 2 goleiros de qualidade, mas você, para tirar um goleiro e que vinha bem, que praticamente era o titular, e você botar um outro que tinha acabado de chegar, entendeu? Alguma coisa de errado está ali, porque nem em pelada, eu comentei isso na live de ontem, no meu canal Roberto Vascaíno, que nem em pelada a gente faz um troço desse. Desmotivou o goleiro fica desmotivado, porra, eu venho agarrando, entendeu? Eu não comprometi, aí de repente me tira para botar outro goleiro, e agora, contra o Fluminense? Quem que vai agarrar? Quem que vai ser o goleiro? Entendeu? Que eu nunca vi poupar o goleiro, eu nunca vi. O goleiro tem que ter ritmo de jogo, e é uns jogos fáceis que tinha que ter mantido o goleiro, o Ivan. Mas eu falo para vocês, né? Esses caras que estão lá dentro do Vasco, esses caras são amadores. Essa diretoria é uma diretoria amador, entendeu? Os caras que estão dirigindo o Vasco são amadores. Eu estranho o Abel, que é um cara cheio de experiência, um cara, um técnico de nome, e deixar fazer um troço desse, né? Deixar fazer um troço desse. Agora, se domingo que vem ele entra com o Léo Jardim, como é que vai ficar o ambiente dentro do Vasco? Pode até ter um conflito ali, um ambiente não ser bom, por causa dessa atitude. Eu não acredito que o Barbieri tomou essa atitude por conta própria dele. Alguém deve ter falado, o Léo Jardim foi mais caro, o Léo Jardim é um goleiro que custou muito mais caro. Só pode ser, cara. Isso não existe dentro do futebol. Eu nunca vi isso, sinceramente. Se vocês já viram, você pode até falar para mim, mas eu nunca vi. Eu não achei a atitude que fizeram com o Ivan. Não estou dizendo que o Léo Jardim não é um grande goleiro, é um grande goleiro também, mas a atitude que tomaram nessa partida de barrar o Ivan para botar o Léo Jardim
foi completamente errado, na minha opinião. Então, vamos esperar agora contra o jogo contra o Fluminense para saber o que eles vão fazer, né? Se vai vir um Léo Jardim, se vai vir um Ivan. Para mim, eu viria com o Ivan. Apesar que não era nem para ter tirado ele, né? Como eu venho falando para vocês. Então, no meio ali, ontem eu vi muitas críticas, né? Tem gente que acha que o cara jogou lá no Bahia, que o cara veio do Bahia, que lá ele teve um erro, e jogar em outro clube, mudar de áreas, é diferente para burro. E tem muita gente criticando o De Lucas. O De Lucas, quando entrou contra o Rezende ali no lugar do Rodrigo, ele até não comprometeu, fez o papel dele ali. E ontem ele teve a oportunidade de jogar pela primeira vez como titular e também não comprometeu. Ele fez o feijão com arroz dele ali. Aí o pessoal fica falando que nunca pensou em ver esse jogador no Vasco. O cara nem estreou ainda. Então tem que ter calma, a gente tem que apoiar essa garotada, o garoto novo, entendeu? A gente não tem outro, tem que apoiar esse garoto. Agora, domingo, contra o Fluminense, provavelmente ele tem que vir com o Rodrigo. O Rodrigo mostrou um pouquinho mais de qualidade que o De Lucas. Não é que o De Lucas jogou mal, que o De Lucas é ruim. Ele ainda a gente não deu para sentir a qualidade do De Lucas. Então a gente tem que esperar com mais jogos, com mais frequências, para a gente saber qual vai ser a atitude desse jogador, se vai ter condição de continuar no Vasco ou não. É como aqueles que passaram pelo Vasco, a gente sabia que os caras erraram tudo, entendeu? E a gente criticou. Então, o De Lucas até agora, as duas partidas que ele jogou, um pouquinho lá contra o Rezende, 15, 20 minutos, e agora contra o Nova Iguaçu, que ele jogou a partida toda, ele mostrou o futebol dele, aquele futebol que ele sabe jogar. E foi uma estreia meio complicada mesmo, né? O cara estava estreando. Então, gente, vamos com calma, não estou dizendo que é um craque, que é a solução para o Vasco, mas vamos esperar. Como eu falei para você, o time está em formação. O time não tem ainda aqueles jogadores de qualidade que eu esperava que tivesse, né? Como eu falo para vocês, a gente precisa de um lateral direito para a reserva do Puma. O Paulinho, o garoto de 17 anos, ele não tem ainda a gente não pode passar aquela responsabilidade para o Paulinho. Na lateral direita, eu não sei se eles estão esperando o Gabriel Dias. Porra, já pensou? Aí esse sim, eu nunca mais queria ver jogar no Vasco, pelas atuações dele no ano passado, que não jogou nada. É igual o Edmar, é igual aquele monte de cabeça de bagre que foi embora, a gente sabe que não tem qualidade nenhuma. O cara vem de uma contusão, já está treinando. Aí, será que eles estão contando com o Gabriel Dias na lateral ali para, numa ausência do Puma, entrar com o Gabriel Dias? Eu não acredito. A gente não pode contar com o Gabriel Dias. Na zaga, foi o que eu falei para vocês. O Miranda ontem, ele até ensaiou dar uns lançamentos, que não sabe nem fazer o feijão com arroz, ainda quer fazer lançamento. Mandou umas 2 bolas lá atrás do gol, entendeu? Então não é o jogador que a gente pode contar para ser titular do Vasco da Gama. Domingo ele vai ser o titular e vocês vão ver o que eu estou falando, entendeu? Vocês vão ver, vai ser a prova de fogo dele. É um garoto que veio da base, é um garoto que ele não tem colocação dentro da área. Vocês podem reparar isso. Eles ganham bola muito fácil na cabeça ali do lado do Miranda. Entendeu? No ano retrasado, quando ele jogou, o Vasco nunca tomou tanto gol de cabeça como tomou com o Miranda ali. Então, não é o jogador ideal. Estão dizendo que o Capaz está chegando hoje. Eu não sei ainda, como eu falei no início aí, né? O Capaz também, se chegar, ele não vai estrear agora tão cedo, porque o Vasco vai jogar contra dia 12, né? Dia 12, domingo, contra o Fluminense. E depois, no dia 18, eu acho que é quinta-feira, né? Vai pegar o Botafogo. Não vai dar tempo desse cara entrar em forma. Que ele vem jogando. Não, mas é diferente. Ele mudou de áreas, veio para o Brasil, estava jogando em outro país, entendeu? Então, cara, é complicado. Eu acho que ainda, provavelmente, ele não estreia contra o Botafogo, não. Mas se botarem, é problema dele lá, que no Vasco acontece de tudo, né? Dizem que é um bom zagueiro, que joga pelos dois lados,
que tem muita qualidade, que é um xerifão, e a gente está precisando disso mesmo, né? Ali do lado do Léo Pelé, o Léo não tá comprometendo, né? Porque esses jogos que nós tivemos são jogos que a gente não pode analisar esses jogadores ainda, porque são jogos muito fáceis, que não deram trabalho para o Vasco. Não deram trabalho para o Vasco, né? Então, tem também, que agora está tocando o telefone aqui, na hora que a gente vai fazer a live, o nosso vídeo, toca um telefone, é uma coisa importante, né? Mas eu vou te esperar um pouquinho. Então, na lateral esquerda, como eu venho falando para você, é o Piton. O Piton também não tem reserva. Eu não confio na lateral esquerda no Paulo Vitor. Eu acho que o Paulo Vitor não é jogador para vestir a camisa do Vasco. Eu não confio no Paulo Vitor. Com certeza que o Vasco precisa de um lateral esquerdo de qualidade. Aí vocês vão falar, mas vem o Riquelme vem de uma contusão. Mas eu não sei nem se o Riquelme ainda vai jogar de lateral esquerdo, porque ele vem de uma contusão muito séria, é um jogador muito franzino, entendeu? E é difícil a gente falar sobre o Riquelme, né? Então, temos que ter um outro lateral esquerdo ali, na ausência do Piton. Aí, no meio tem o Jair, né? O Jair é um jogador que a gente sabe que é um jogador de qualidade, para mim foi a melhor contratação que o Vasco fez até agora, né? Foi o Jair, eu venho falando isso desde o começo. É um jogador que sabe, que ele joga com a cabeça erguida, né? Sabe jogar. E o outro é o De Lucas, né? Que jogou nessa última partida, e o garoto da base, que era capitão do Sub-20, junto com o Marlon Gomes e o Andrei, que é o Rodrigo, que eu vinha pedindo há muito tempo para ele entrar no time do Vasco, porque ele jogou pela lateral direita no Campeonato Carioca, improvisaram ele ali, ele tomou 2 cartões, em cada jogo ele tomou um cartão, ele não estava jogando na posição dele. Então, eu espero que venha mais um jogador ali para compor o elenco, né? Espero que venha mais um ali para compor o elenco. De preferência, um jogador que a gente possa falar, vai entrar e vai vestir a camisa, né? Porque a gente também, o Rodrigo é um garoto muito novo, e o De Luca, a gente não sabe a qualidade do De Luca. Ali tinha que vir mais um jogador para jogar do lado, para chegar e vestir a camisa para jogar do lado do Jair. Ali no meio, nós temos o Nenê. O Nenê, 41 anos, vai fazer 42 esse ano. O Nenê, para mim, ainda tem aquele jogador que tem a qualidade no meio. Eu volto a falar para todos vocês que o time tem que ter, o cérebro do time é o 10. O cérebro do time é o 10. A gente já não tem esse 10 há muito tempo, a gente só tem o Nenê. Eu vi o Morato vestir a camisa 10, se fosse no tempo de outro presidente, jamais ele daria a camisa 10 para o Morato, né? Porque o 10 do Vasco sempre foi craques, né? Então, eu acho que o Nenê ainda é a solução ali para o meio de campo, porque não tem outro. Tem que trazer 2 jogadores para aquela posição e deixar o Nenê, porque o Nenê é aquele jogador que sabe segurar a bola, ele tem aquela categoria, sofre falta ali, chama a falta para ele. Então, é um jogador de qualidade. O Alex Teixeira, eu acho que ele não tem essa habilidade ali para jogar ali no meio. Diz que ele joga pela esquerda, então estão botando ele no meio. Aí ontem até falaram que o Alex Teixeira entrou bem. Um amigo meu até falou, não, o Alex Teixeira entrou bem. Aí quando ele joga mal, dizem que ele não é daquela posição, que ele joga pela esquerda, que aquela posição não é a dele. Aí é complicado. Eu não gosto do Alex Teixeira. Eu acho que ele não tem a qualidade para disputar um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil pelo Vasco. É minha opinião. Aí você vem com o PEC, né? O PEC, ano passado, no Campeonato Carioca, ele também acho que foi o vice-artilheiro, ele fez um monte de gol lá no campeonato, um monte não, fez 4, 5 gols no Campeonato Carioca do ano passado, e todo mundo achou que o PEC era aquele solução para ali para a direita, né? Então, esse ano ele está fazendo a mesma coisa. Vieram falar para mim, será que o PEC é jogador de Campeonato Carioca? Porque no Brasileiro, da Série A, da Série B, ele não apresentou nada. Então, nós temos aí mais um ponto de interrogação para o brasileiro. A gente não sabe se o PEC vai vingar. Tomara que vinga. É um garoto novo, um garoto que ele tem força de vontade, corre, entendeu? Tem aquela deficiência de chutar. Ele aparece até de tanto a gente falar, de tanto
as pessoas falar da perna direita, parece até que ele está se aprimorando, chutar com a perna direita, que ele já deu um cruzamento aí para o Pedro Raul fazer o gol, entendeu? Ele não tem mais... parece que ele está treinando a perna direita. Tomara que ele seja um jogador completo e vinga no Vasco. A gente torce para isso, a gente quer ver um Vasco forte. O Pedro Raul, para mim, ainda não desencantou, né? Fez 2 gols lá contra o Resende, mas nesse último jogo, para mim, ele deixou a desejar, porque o artilheiro, o 9, tem que estar sempre fazendo gol, a torcida cobra muito, né? E espero que ele seja a solução para o Vasco, mas ainda está devendo, é o que eu falo para vocês, né? Ali na esquerda, cara, nós temos aí o Figueiredo. O Figueiredo vai ficar fora dessas 2 partidas, ficou fora contra o Nova Iguaçu e vai ficar fora contra o Fluminense. E provavelmente a gente não sabe nem se ele volta contra o Botafogo na quinta-feira. Então, é outra dúvida, né? E eu também acho que o Figueiredo pode ser até um bom reserva, mas tem gente que está botando o Figueiredo lá em cima. Para mim, não é aquele jogador para ser titular no Vasco. Eu estou sendo sincero com vocês. Eu não fico em cima do muro, não. Eu tenho a minha opinião, você tem a de vocês. Aí tem o Eric Marcos, né, que é um garoto que vem da base, que vem se destacando. Ele entrou bem contra o Resende, no próprio lugar do Figueiredo. Ontem também, contra o Nova Iguaçu, ele jogou bem, ele não comprometeu, né, na terça-feira. Ele não comprometeu, jogou bem. Então parece que é um jogador que tem futuro, é só lapidar o garoto, entendeu? Que esse garoto vai dar o que falar, né? Então tem o Orediano, que a gente não sabe, um jogador franzinho, pequenininho, magrinho, né, cara? Aí é complicado, a gente não sabe se esse garoto vai vingar, entendeu? Porque o jogador quando vem, quando o jogador é bom, já vem como titular, entendeu? Já entra como titular, e ele está sendo banco de reserva, está entrando aos poucos. E às vezes que ele entrou, ele ainda não mostrou qualidade, não. Eu não vi. Se vocês viram, vocês podem falar, mas eu não vi qualidade no Orediano ainda não, né? Então, vocês sabem que tem lá para frente, né? Tem o Egnaldo, tem esses garotos todos da base aí que a gente está aprimorando, esses garotos da base, né? Então, vamos torcer aí para... nós temos a obrigação de ganhar do Fluminense, porque a situação vai ficar difícil. Porque o Flamengo, eu vou falar aqui a tabela, o Flamengo tem 14, o Botafogo tem 13, Volta Redonda tem 13, a sorte que o Volta Redonda perdeu para a Portuguesa, foi um placar aí que ninguém esperava, todo mundo estava contando com a vitória do Volta Redonda, para a gente foi muito bom a derrota, ficou com 13, o Fluminense tem 13, o Bangu tem 12 e o Vasco tem 11, o Vasco está na quinta, 1, 2, 3, 4, 5, o Vasco está na 6ª colocação, ainda tem o Bangu, o Volta Redonda na nossa frente, né? Fluminense, entendeu? Então, se perder para o Fluminense, as coisas ficam complicadas, porque depois vem outro clássico contra o Botafogo, e os times que estão na frente vão jogar, o Flamengo vai jogar, o Botafogo vai jogar, o Volta Redonda vai jogar, entendeu? O Fluminense joga contra o Vasco, o Bangu vai jogar, entendeu? Aí fica complicado, entendeu? Então, a gente tem a obrigação de ganhar do Fluminense. Será uma prova de fogo. Eu ainda tenho minhas dúvidas sobre o time do Vasco, como eu já falei para você, os caras demoraram a contratar, os caras agora não tem como trazer mais ninguém, a janela fechou, né? Apenas o Capacho que está aí, estão dizendo que está chegando hoje, ainda pode ser inscrito, que talvez já fizeram alguma transação lá antes de fechar a janela. Então, espero que a gente está nessa situação, entendeu? Eu ainda tenho minhas dúvidas, mas eu vou torcer, a gente vai torcer contra o Fluminense, para o Vasco ganhar e ganhar bem, e sair dessa situação, né? Porque nós temos que classificar entre os 4. No ano passado, eu volto a repetir para vocês, nós não conseguimos ganhar um clássico, perdemos o Flamengo, Fluminense e Botafogo. E esse ano, espero que seja ao contrário, né? Que a gente peça, já no primeiro clássico, a gente ganhar do Fluminense. É isso que a gente espera, a torcida espera isso, né? Então, torcedor, foi esse vídeo rapidinho para passar por vocês aqui, né? Para falar com vocês aqui, né? E vamos torcer, porque a situação do Vasco ainda não está nada boa na tabela do campeonato. E só a vitória nos interessa domingo. Eu acho que nem um empate seria bom para o Vasco. Mas vamos torcer para essa vitória. Uma boa tarde para todos, né? Saudações vascaína. Ficam na paz.